saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Podem tomar os vossos assentos, por favor. Graças ao nosso bom Deus, que nos concede a bênção, que nos concede a oportunidade de juntos estarmos mais uma vez reunidos na casa do nosso Senhor, para adorarmos, bendizermos, louvarmos e glorificarmos ao nome de Jesus. Porque só Jesus, Ele é digno da nossa adoração, da nossa entrega e do nosso louvor aqui nessa noite. Eu quero lhes convidar, por favor, abram as vossas Bíblias, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 25. Quero nessa feita também cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham no canal da Igreja Bereana. Deus te abençoe, Deus te guarde. Onde você estiver aí, meu amado, seja um lugar abençoado por Deus. Carta de Paulo à igreja que estava na cidade de Roma, capítulo de número 4 e o verso de número 25. Graças a Deus. Vamos ler todos juntos, a igreja achou? Amém. Glória a Deus, estarei lendo. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Glória a Deus. É apenas um versículo, eu vou ler, os irmãos podem ler em seguida, por favor. Então vamos lá, bem bonito que para Jesus. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Você crê nessa palavra? Então aplauda bem forte ao nome de Jesus. Glorifique e exalte o nome dele. Aplauda e glorifique. Diga glória a Deus e aleluia. Porque esta palavra é fiel. Ela é verdadeira. O qual foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui nós temos duas doutrinas cristãs aqui que fala da entrega, que se remete à morte de Cristo. E fala sobre ele ter ressuscitado, que aponta para a justificação. Eu não tenho em mente aqui, não tenho tempo para sequer abordar uma dessas doutrinas aqui, esclarecer os irmãos de maneira coerente, mas eu quero aqui falar um pouco sobre essas duas doutrinas. A doutrina da entrega, que aponta para a morte, e a doutrina da ressurreição, que Jesus ressuscitou, que fala sobre a justificação. Muito se fala, muito não, eu acredito que até bem pouco nós ouvimos diante de um evangelho que aponta para o homem, que coloca o homem como centro, onde o homem pode, onde o homem faz, onde o homem recebe. Mas nós temos igrejas sérias, nós temos pastores e pregadores sérios, que eles apontam para Jesus, pregam ao Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados. Mas se nós não pregarmos sobre a ressurreição, o próprio apóstolo Paulo, capítulo de número 15, ele fala de maneira bem coerente, que se nós se Cristo, o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o versículo 14, Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Se nós não cremos que Cristo ressuscitou, carece, porque só há justificação se Cristo ressuscitou. Então vamos aqui de maneira bem aplicativa, para que nós possamos entender algumas verdades acerca da entrega de Cristo e acerca da sua ressurreição, que nos aponta para a nossa justificação. Amém? Ainda nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas, irmãos, e isso chega a ser triste. Pessoas que parece-me que ainda não entenderam a Bíblia, ou entenderam aquilo que elas querem entender, mas não conseguiram entender que salvação, ela não é caráter, e nem ação, e nem conhecimento humano. A temática da salvação, Paulo deixa muito bem claro,
Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, está claro, não está latente, está patente, não está implícito, está explícito, que a salvação ela é pela graça, ela não é pelas obras, e Paulo deixa bem claro, para que ninguém se glorie. Nós podemos ter uma vida ortodoxa, e devemos ter mesmo, nós devemos ter uma vida buscando a espiritualidade, orando, jejuando, clamando, se entregando, devemos ter mesmo, porque nós estamos dentro de dois processos, que é o processo da regeneração pelo Espírito Santo, e o processo da santificação, que estamos nos santificando. Eu posso até, pastor, através da ação do Espírito do convencimento, ser regenerado. Eu posso até, Ricardo, através das minhas atitudes, das minhas negações, de negarmos a vontade, de negarmos tudo aquilo que está dentro da nossa natureza caída e nos dedicarmos a uma vida com Deus. Aleluia. Ainda, calamachúria, não será o suficiente. Oh, glória ao nome de Jesus. Ainda eu vou precisar de Jesus de Nazaré. Ainda eu vou precisar de Jesus de Nazaré. Eu posso fazer o que for, porque eu tenho que fazer, porque a minha vida é de um salvo, mas as minhas ações não me levam a ser salvo. O que me leva a ser salvo é Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. E me parece, pastor Gilmar, que é uma luta, porque eu subo um monte, porque eu orei, porque eu fiz, graças a Deus que você está orando, mas diante de Deus ainda você é um pobre miserável, porque as nossas atitudes perante Deus não quer dizer nada, o que me justifica é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus se entrega, e a entrega, ela fala de morte. A ressurreição, ela fala de vida. A entrega fala da sexta-feira. A ressurreição fala do domingo. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. E aqui o Espírito Santo me faz lembrar de um texto, onde os discípulos chegam desesperados até onde Jesus estava sepultado. Bendito é o nome de Jesus. Quando eles chegam, a pedra já havia sido removida. Eles chegam naquele lugar, e a Bíblia diz: por que procurais dentre os mortos, aquele que está vivo? Oh, Espírito Santo da glória. A entrega fala da noite, a ressurreição fala do dia. Bendito é o nome de Jesus de Nazaré. Só que Jesus, o próprio Deus, o entregou. Não é da maneira como nós pensamos, porque o que Cristo enfrentou, nenhum de nós, dona Isabel, conseguiria enfrentar. As dores, Cristo vendo no Getsemane, o que ele iria suportar ali, ele mesmo diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a tua vontade, porque o sacrifício de Cristo apontava para o Pai, como uma ação reconciliadora, nos trazendo de volta ao nosso Criador. Romanos capítulo 8, verso 32, está muito claro o texto. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, o entregou por todos nós. Aleluias. E aqui eu poderia sugerir algumas perguntas, e você obviamente teria algumas respostas. Se eu lhe perguntasse por que Jesus se entregou por nós, quem sabe você poderia dizer: ele se entregou porque ele me ama. E também ele nos ama, porque João escrevendo capítulo 3, verso 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira,
que Ele deu o seu Filho unigênito, ou seja, Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluias! Porque Deus não entregou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas que era através do seu Filho o mundo fosse salvo por Ele. Então Jesus foi entregue por Deus porque nos ama também, Ele nos ama. Jesus foi entregue por Deus para que houvesse algo fundamental na nossa vida que nós devemos de entender, que é nos reconciliarmos com aquele que nós estamos em guerra. Parece pesado, mas não é. As nossas ações, elas ferem o caráter de Deus. As minhas atitudes e as suas atitudes, elas ferem a santidade de Deus. Por mais bonzinho que eu acho que sou, e por mais bonzinho que você acha que você pode ser, nós podemos ser solidários, entregar a cesta básica, fazemos o que for, através dos nossos pensamentos, através das nossas ações, e através das nossas atitudes, ainda nós estamos constituídos como inimigo de Deus, mas Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele nos arranca de um estado de inimigo, para um estado de amigo de Deus. Aquele que estava longe, Ele traz para perto de Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. A morte de Jesus, se as pessoas, aleluia, eu falo isso com muito pesar no coração. As pessoas às vezes não gostam de ler a Bíblia, não tem problema se você não gosta de ler. Quem vai te convencer que isso aqui é a palavra de Deus é o Espírito Santo. Mas se você gostasse, as pessoas gostassem, você não, porque aí me submete a dizer que estão falando com os irmãos direto, mas eu digo no geral. Se as pessoas pelo menos não gostassem de ler a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, e quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós vemos o quanto somos pecadores. Mas se gostasse pelo menos de ler boa literatura, e fosse no mínimo procurar algum livro que falasse sobre martírio, e sobre o que era a morte de cruz, elas valorizavam mais a igreja, elas valorizavam mais os seus pastores, elas valorizavam mais os seus irmãos que estão sentados na igreja, porque a morte de cruz era uma morte humilhante. Existiam dois cunhos para a morte de cruz. Ou o cunho de morte religiosa, que foi onde Cristo foi condenado através da religião, porque eles diziam, ele está blasfemando, porque ele está dizendo que ele e o Pai são apenas um. Blasfemou contra Deus, dizendo que é igual ao Pai. Ou uma pena capital, se você de alguma forma transgredisse uma lei do governo. Aí você poderia ser crucificado por uma lei capital, ou crucificado por uma lei de cunho religioso. E o que aconteceu com Jesus foi uma crucificação. Ele foi de alguma forma colocado como alguém que transgrediu o mandamento de Deus. O pastor vai dizendo, eu sou igual a Deus. Quando Jesus dizia, eu e o Pai somos apenas um. Humilhação. Porque alguém que era condenado para a cruz, ele era despido. Oh, glória a Deus. Ele era espancado. Ele era chicoteado. Ele era esbofeteado. Aleluia. Aleluia. É o castigo que estava sobre ele. Esse é o castigo que um detento, aquele que era colocado diante a uma morte de cruz, teria que suportar. Isaías mesmo trata como castigo, diz o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele não negou-se a se entregar. E Jesus nos amou tanto, como está escrito em João capítulo 13, ele diz, e tendo os amado, os amou até o fim. Isso quer dizer, do início do ministério, até a sua entrega na cruz, o amor dele não muda. Oh, recebe nessa noite, o amor de Jesus pela tua vida não muda.
Você pode ter errado, você pode ter tropeçado, você pode ter de alguma forma, ter feito algo que de alguma forma aos olhos de Deus são coisas que Ele abomina, mas o amor dele, Ele é incondicional, e Deus é imutável, o amor dele não muda. Ele te amou ontem, Ele te ama hoje, e Ele vai te amar para sempre. O amor dele não é o meu amor, e também não é o teu amor. O amor dele não muda pela tua vida. Aplauda o Senhor Jesus, glorifique, exalte ao nome dele. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso de número 7, ele está escrito assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Se existia, dona Isabel, algo que mais humilhava o ser humano, naquilo que dizia um cunho que decretava a morte de alguém, era a morte de cruz. Você era humilhado perante todos, e ele suportou essa humilhação. Ele era Deus, mas Paulo, alguns versículos antes, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não se teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não precisava disso. Calamachúria. Ele não precisava disso, Ricardo. Ele não precisava disso, Karina. Ele não precisava disso, Manuel. Ele não precisava de fazer isso, porque Ele é Deus. Paulo diz: Ele é Deus, mas Ele não quis ser igual a Deus. Ele se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, e falou: eu preciso viver como homem, eu preciso me humilhar como homem, eu preciso suportar dor. Sabe por quê? Porque se você tem dor, saiba que Jesus também teve dor. Se você está sofrendo, saiba que Jesus também sofreu. Mas a nossa esperança não está no Cristo que sofreu, mas está no Cristo que ressuscitou. Oh, glória ao nome de Jesus. Está no Cristo que ressuscitou. Ele se humilha. Ele se humilha. E o texto diz: o qual por nossos pecados foi entregue. Semana passada aqui nós tivemos basicamente uma aula sobre cordeiro. Se você não acompanhou a mensagem do domingo passado, vê no nosso canal aí e seja abençoado por aquilo que foi exposto aqui sobre cordeiro, sobre sangue, sobre entrega. Porque o pecado, ele só tinha uma forma de haver essa absolvição. Qual que era a forma no Antigo Testamento, na antiga lei? Era através da entrega de um animal. Aleluia. E ele veio como cordeiro. Porque chega uma hora que a cabra não dava mais jeito. Chega uma hora que o cordeiro que eles entregavam também não dava mais jeito. Chegou uma hora que as ofertas de cereais também não davam mais jeito. Chegou uma hora que tudo aquilo que apontava para Cristo também não dava mais jeito. Mas Ele se despiu de toda a sua glória e se fez homem. E quando Ele foi se batizar com João Batista, no capítulo 1 de João, verso 30, 29, está escrito: João olhando para ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Porque o sacrifício de animal, pastor, ele tinha como fator principal cobrir. É muito forte isso aqui. Oh, glória a Deus. Fazia basicamente assim, ó. O pecado, ele era coberto. Esse aqui é um pecado. Esse aqui é o sacrifício de animal, para você entender melhor. Quando o animal ele era imolado e o seu sangue havia como expiação, aquele animal, ele fazia assim, ó, cobria o pecado.
Então os pecados estavam perdoados. Só que quando João Batista vê o Cristo, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Calai reme da gácia, recalabassui decomanácia. Não é o que cobre, não é o que cobre, não é o que cobre. Eis aí o Cordeiro de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Não é o que cobre, 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 mas é o que tira, o que tira, o que tira, o que tira o pecado do mundo. Adore a Ele nessa noite, adore a Ele nessa noite, adore a Ele nessa noite, adore a Ele nessa noite. Nós não estamos servindo aquele que cobre, mas aquele que tira, aquele que levou sobre Ele, aquele que levou sobre Ele. Oh, glória a Deus, Deus Todo-Poderoso. O próprio Cristo, Ele se entregou por nós. Por isso, irmãos, que você tem que achar uma paz no seu coração. Porque se nós não acharmos essa paz que há em Cristo dentro do nosso coração, sabe o que vai acontecer, cara? Vai sempre faltar algo. Sempre, pastor, vai faltar uma vírgula e dar continuidade. Porque eu sempre vou querer buscar mais. Buscar mais. Vou buscar mais. Vou buscar mais. Vou buscar mais. Vou buscar mais. E vai haver essa insatisfação dentro de mim. E vai haver essa insatisfação dentro de você. Se você não entendeu que Jesus Cristo, aleluia, Ele é suficiente para você. Ele é suficiente. E aí nós entendemos o propósito da oração. Eu entendo por que eu tenho que orar. Eu entendo porque eu tenho que buscar. Eu entendo porque eu tenho que meditar. Aí eu começo a ter uma visão ampla do que Cristo quer para a minha vida. Entendendo que Ele é suficiente na minha vida. Eu conheço pessoas que no dia que ela é convidada para pregar, aí sabe o que ela faz naquela semana? Ela se dedica no jejum. Se dedica na oração, não entendeu nada. Não entendeu nada. Sabe, pastor, quando vai participar de um congresso grande, aí vai para o monte, aí faz que não entendeu nada. Nós vamos para o monte porque Jesus nos salvou. Nós oramos mais porque Jesus nos salvou. Nós nos dedicamos às boas obras porque Jesus nos salvou. Não fazemos isso para que Ele venha nos salvar. Nós só fazemos isso, oramos, buscamos, clamamos, vamos para o monte, nos entregamos porque Ele já fez o que era necessário. E aí eu entendo. Aí a nossa mente ela abre um pouco mais, entendendo. Faz assim, ó. Entendi. E aí, você vai entender o que eu estou falando. Aí, pastor, não tem necessidade mais. Eu não preciso mostrar nada para ninguém. Você também não precisa mostrar nada para ninguém. Porque nós sabemos se somos alguma coisa ou se fazemos algo, é para a glória dEle, é para o louvor dEle, e é para um propósito que o nome dEle seja glorificado. Aí nós começamos a caminhar, entendendo algumas coisas, à luz de Jesus, abrindo o nosso coração. E aí, na nossa caminhada, como nós somos seres falíveis ainda, nós somos seres infalíveis, nós não somos santos, estamos num processo de santificação. Chega uma hora na nossa trajetória que alguma coisa dá errado. A gente às vezes tropeça, fala algo indevido,
falar algo que nós nos arrependemos. Agimos de alguma forma, fazemos coisas que obviamente nós não faríamos. Mas o que? Fazemos. E aí a gente fica até chateado. E aí o Espírito Santo veio do nosso lado. Oh, Espírito Santo da glória. E aí você pede aquele perdão, Pai, me perdoa. E aí Ele vê a verdade no teu coração. E sabe que você é convencido daquele pecado. Você está num processo, meu irmão. Se eu e você não entendemos que estamos num processo, vai sempre faltar alguma coisa na nossa vida. Nós nunca vamos conseguir ver nada bom na obra de Cristo, nada bom nos lugares que Jesus nos leva. Vai sempre faltar alguma coisa na nossa vida, quando Jesus, Ele é totalmente suficiente de entendermos. Jesus é o que a sociedade precisa. Jesus, pastor Gilmar, é que o mundo precisa. Everton, Jesus é o que o povo precisa saber. É o que o povo precisa ouvir. É Jesus, Jesus, Jesus. A humanidade precisa de Jesus. O teu colega do teu trabalho precisa de Jesus. A tua família também precisa de Jesus. Porque nós não cremos em um sacrifício apenas para uma quantidade de pessoas. Nós cremos que Jesus se entregou por todos. E ainda tem salvação para aquele que está perdido, em nome de Jesus. Ainda tem salvação para aquele que a sociedade já desenganou, porque a sociedade não opera a obra da regeneração, a sociedade não opera obra nenhuma na vida do homem. Quem opera a obra é o Espírito Santo, que convence do pecado, que convence da justiça e que convence do juízo. O Espírito Santo. Então Jesus, Ele teve que se entregar, Ele teve que morrer, tinha que ter derramamento de sangue, tinha que ter o derramamento de sangue. Por que tinha que ter o derramamento de sangue? Porque o sangue simbolizava o pagamento. O sangue, aleluia, simboliza o pagamento. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele diz: portanto, agora, Hamas, nenhuma condenação há, calai, revácia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação nas nossas vidas? Mérito, Cristo. Só Cristo, só Jesus, apenas Jesus. Não há mérito humano, não há vaidade humana, não há ação humana, não há condenação por conta de Jesus. E por que Cristo ressuscitou? Jesus ressuscitou para que nós fôssemos justificados perante Deus. A ressurreição, como nós lemos, acabamos de ler o texto aqui, ela fala da justificativa. O texto é claro. Ressuscitou para a nossa justificação. Alguém aqui já viu? Nós já vimos já. Participar eu acho difícil. Mas em filme, em novela, seriado, a gente já viu como é que funciona o júri, juiz, advogado, tudo aquela coisa, né? Processo ali, não é isso, pastor? Um julgamento. E o julgamento tem um advogado de acusação e tem um advogado de defesa. Aleluia. Glória a Deus. O advogado de acusação, ele vai trazer tudo aquilo que aponta para a condenação daquela pessoa. E o advogado de defesa, ele vai trazer todos os argumentos que apontam para a absolvição daquela pessoa. Quando nós formos nos apresentar diante de Deus, vai ter o advogado de acusação. Estou aqui apenas sintetizando para você entender.
Porque as nossas ações, elas remetem para uma condenação. Então, o próprio advogado de condenação são as nossas ações. Mas João, escrevendo na sua primeira carta de João, no capítulo de número 2, ele diz: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Porque o pecado, ele nos leva para a condenação, leva para a morte. Então João diz: filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas, porém, se pecares, e se alguém pecar, temos um advogado, oh glória a Deus, um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, no momento de condenação, Jesus chega e diz: está pago. Está pago, o preço foi pago. E ele não termina dizendo, ele diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. Essa palavra propiciação aqui é uma palavra grega que ela nos dá ideia, a palavra é hilasmos. Esta palavra, ela nos dá ideia, pastor Ederson, de alguém que ele tem o poder de aplacar a ira. Aleluias. De alguém que tem razões suficientes para estar irado. Então, quando Jesus se entrega, a entrega dele, ele nos justifica dizendo: eu aplaco essa ira. O sangue é mais do que suficiente, revácia. O sangue é mais do que suficiente. O sangue de Jesus é mais do que suficiente. O sangue de Jesus é mais do que suficiente. Então para com esse negócio de se deixar ser acusado pelo diabo, se deixar ser acusado pelo inimigo, que você fez, errou passado, fez passado. O que importa é daqui para frente, o que você vai fazer daqui para frente, porque se tem alguém que é especialista em te acusar é Satanás, mas quando ele vier te acusar, Jesus Cristo é o teu advogado, ele te justifica. Então não tem condenação. O que tem para a igreja nos dias de hoje, através de Jesus, através da entrega e através da ressurreição, é só uma coisa: é céu, é morada eterna ao lado de Jesus no céu. Adore a ele nessa noite, adore a ele nessa noite, encha o seu coração de alegria, porque não há condenação para você. Recebe essa palavra: não há condenação para você, não há condenação para você, porque Jesus já pagou o preço pelos seus pecados. Oh, glória ao nome de Jesus. Existem algumas etapas na nossa vida, e todos nós vivemos a sexta-feira. Todos nós vivemos. Todos nós passamos pelo sábado. Mas eu quero nessa noite te incentivar a viver o domingo também. Oh, glória a Deus. A receber essa palavra de justificação para a tua vida através de Jesus. Porque nós sempre falamos da sexta-feira, dos dias de dores, dos dias de sofrimento que nós passamos, e o sábado como consequência. Mas são poucas as vezes que nós falamos do domingo, da vitória de Cristo, quando nos levantamos, quando Jesus nos ajuda, onde Ele nos justifica, onde Ele ressuscitou. Eu quero incentivar você nessa noite, para que você saia daqui nessa noite contente, alegre e feliz, sabendo que Jesus te justificou perante a Deus por conta dos seus pecados. E porque por mais, irmãos, por mais que nós vamos buscar fazer alguma coisa ainda, irmão, ainda, entenda uma coisa, você que me acompanha pelo canal da igreja, entenda uma coisa em nome de Jesus. O nome é Jesus.
Só Ele pode te completar. Só Ele pode te restaurar, só Ele pode te levantar, só Ele pode te sarar, só Ele. Todos nós que estamos aqui, nós temos esperança no amanhã, mas a esperança nossa é por causa de Jesus. Nós temos esperança de dormir e saber que se nós não acordarmos, nós vamos estar com Jesus. Nós temos a esperança de saber que a nossa vida não está entregue a nada, senão a Jesus de Nazaré. O nosso coração se enche de alegria, sabendo, igual Paulo disse na carta aos Gálatas capítulo 2, quando ele diz: já estou crucificado com Cristo, e hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Recebe a presença de Deus, recebe a presença de Deus nessa noite. Aplauda Ele, glorifique, exalte o nome de Jesus. Não existe domingo sem sexta-feira. Ele teve que suportar pelos meus e pelos seus pecados. Se as pessoas entendessem um pouquinho, só um pouquinho, não precisa entender muito não. Não só a igreja bereana, mas todas as igrejas que estão com a porta aberta neste momento, estariam assim, de pessoas dizendo: eu preciso ser salvo, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus, nós precisamos de Jesus para caminhar. O que seria da minha vida sem Jesus? Dona Isabel, o que seria da vida da senhora sem Jesus? É Jesus, é Jesus, é Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus, aleluia, é Jesus, só Jesus. É Deus, Jesus. Quantos livramentos, quantas portas que foram abertas por conta de Jesus, quantos negócios que foram fechados por conta de Jesus, quantas almas sendo salvas por causa de Jesus, quantos livramentos Ele já nos deu de morte. Jesus é Ele, o nome dEle é Jesus de Nazaré. Então que nessa noite nós venhamos a sair daqui, irmãos, alicerçados e estruturados de que houve uma sexta-feira e foi necessário, a morte dele foi necessário, mas que depois da morte, houve até um sábado de espera, mas pós o sábado, a Bíblia diz: Ele não está mais aqui entre os mortos. Porque procura dentre os mortos aquele que já ressuscitou, e se Ele ressuscitou, nós somos justificados perante Deus. Amém? Aplauda o Senhor, glorifique, e eu agradeço a oportunidade nessa noite.